graduando de medicina veterinária e até profissional, né? O médico veterinário formado. É uma jornada de estudos. Sempre estamos estudando, adquirindo conhecimento, mas por onde estudar? Pode ser por um livro, pode ser por um artigo. Como escolher o melhor material didático? Como escolher entre, por exemplo, um livro e um artigo científico? Se você quer saber sobre estas divergências do estudo, fica aí que esse vídeo é para você. Eu sou Selene Baboni, médica veterinária, e este é o MedVet Fora da Caixa. Mas antes, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva para poder assistir e receber conteúdo, tudo sobre o que você pode fazer durante a sua graduação, se destacar na faculdade para potencializar sonhos. Vamos lá então falar entre livro e artigo científico? A primeira coisa que nós temos que ter em mente é o que é um livro didático. O livro é o carro-chefe, é o grande, né, que tem todo o conhecimento base que você quer ter sobre determinado assunto. Então, por exemplo, este livro que está na minha mão aqui, que é o livro de farmacologia, ele tem bastante coisa sobre fármacos. É bem aprofundado sobre como é a farmacocinética, farmacodinâmica, ou seja, sobre o assunto que está na capa, tá? Já um artigo científico, de acordo com a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, é um documento, é uma coisa científica que tem ideias, assuntos e conclusão, tirada em cima de resultados de pesquisadores e autores, tá, que devem ser declarados. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a diferença de um livro, que é o carro-chefe, vamos dizer assim, e de um artigo científico, que é um adendo, como se fosse alguma coisa, ideias novas, publicações novas, coisas que estão acontecendo sobre aquele assunto. E aí eu dei exemplo da farmacologia, porque é o livro que eu tenho aqui em mãos. Mas vamos lá. Primeira parte, né? O que a gente tem que fazer? E aí eu fiz uma listinha aqui pra gente, né? Então, primeira coisa, ó, investimento, tá? Quanto, Selene, eu vou gastar para poder estudar? Seja de um livro, seja de um artigo científico. Talvez vocês estivessem pensando, eu acho que ela vai falar, sei lá, entre 300 a 4 mil reais por ano, vamos dizer assim. Podia até ser, mas eu também posso falar para você que o seu investimento pode ser zero, nenhum. Sério? E como que você consegue fazer isso? Então vamos lá para umas dicas. Vamos começar com o livro? Primeira coisa, toda instituição tem uma biblioteca física, tá? Então essa biblioteca física serve para você, o aluno, o graduando, ir lá pesquisar, ver que livro que ele gosta, o que ele quer pesquisar, qual é o tema abrangente que ele quer saber. Então aí está uma ideia. Biblioteca física, existem bibliotecas virtuais, as bibliotecas online, digitais, que se você quiser você pode pesquisar da sua casa e depois ir e buscar o livro físico. E aí você vê na sua instituição como são os empréstimos, se é de uma semana, se é de 2 semanas, então aí o investimento já é zero. Tá, tudo bem, Selene, mas tem trilhões de livros, muitos livros. Como que eu faço, né, para decidir? Isso a gente já vai conversar daqui a pouco quando a gente falar de escolhas, tá? Então, a primeira parte que a gente está falando, que é de investimento, ele é praticamente zero. Aí vai depender bem de você. Então, se você quiser ir na biblioteca para buscar este livro, mas você tem outras opções também. Não consigo ir lá na biblioteca, não consigo pegar o livro físico. Ok, existem vários autores, tá, e editoras, de acordo com os direitos autorais deste livro, que disponibilizam gratuitamente o livro em PDF, né, na rede de computadores. Então é uma outra coisa que você também pode fazer, baixar o livro em PDF e aí você tem ele nos seus arquivos, tá? Não, você não tem esse livro em PDF, tá? E lembre-se que se você quiser comprar este livro, você também tem a opção de comprar ele em
por exemplo, em PDF, que sai bem mais barato do que você comprar o livro físico, tá? Lembrando que o livro físico tem o seu peso, então você vai ter que carregar. Então a gente está falando de uma outra vantagem entre PDF e ter o livro físico, tá? Uma outra opção que você pode ter, para também gastar muito pouco, é você entrar em sites, tá? De livros usados. Então tem muita gente, já veterinário, que comprou o livro naquela época e hoje não usa mais, porque mudou de área, enfim, eles vendem o livro, tá? A um baixo custo. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque este livro, não é à toa que eu tô mostrando ele, porque eu nem sou tanto da área de farmacologia. Esse foi o primeiro livro que eu comprei, tá? Que é o Spinoza, é um livro clássico, tá? De farmacologia aplicada à medicina veterinária. Eu comprei ele. Uma colega minha, na época, tá? A gente estava no terceiro ano de faculdade, eu gostava bastante de farmaco, né? Que é a farmacologia. E queria bastante estudar para, ter um melhor conhecimento durante as provas, enfim. E aí, o que a gente fez? Ela queria comprar um livro de bovinos e eu queria comprar um livro de farmacologia. Então, nós entramos em um site, tá? De livros usados. E aí, nós decidimos dividir o preço do Sedex. Então saiu bem mais barato. O livro saiu super barato, tá? Na época eu paguei esse livro R$80, a média dele é de 300, tá? Porém, né, a gente tem uma pequena desvantagem quando a gente compra livros, né, em sites usados. São as edições. Então, este livro aqui é da segunda edição. A segunda edição desse livro, só para vocês terem uma ideia, ele é de 99, tá? Se a gente calcular que eu comprei ele, tá, em 2004, então ele já era um pouco desatualizado, tá? Então, aí você tem que ter uma ideia de mais ou menos o que você quer se você for comprar o livro físico, tá? As edições mais antigas são mais baratas. O livro hoje já está na sexta edição, que é de 2017. O que quer dizer sexta edição? Só vai mudando a capa? Não, primeiro era verde, depois foi rosa, agora ele tem uns desenhos aqui, ele é meio lilás, tá? Que na saúde as coisas vão sempre se atualizando, são sempre tecnologias novas, sempre atualizando, então isso é importante você ter em mente. Então é assim, se vai ser o seu livro carro-chefe, porque você decidiu lá no 4º ano, vamos dar um exemplo, você vai fazer cirurgia, então já compra a última edição, tá? Mas se é um livro base, então um livro de histologia, um livro de anatomia, um livro base, vale a pena você comprar uma edição anterior, porque ela é um pouco mais barata, tá? Então o seu investimento ele praticamente é bem baixo. Se você se planejar, você pode comprar mais livros. E a ideia é dividir com o aluno, com outros colegas de turma para dividir Sedex ou alguma coisa assim. Ou uma outra dica que você pode ter também é comprar dos alunos do 5º ano. Algum aluno às vezes já comprou um livro, não quer mais porque não vai usar, dá para você comprar dele. Então tá aí o investimento de livro, tá? Tudo bem, e quando a gente fala de artigo, qual é o investimento? Por que eu estou falando isso? Porque muitos alunos falam assim, professora, tentei baixar um artigo X de um tema X, só que tem que pagar pela plataforma. Sim, existem plataformas pagas, tá, para baixar artigo científico. Então, o artigo científico, tá? O artigo científico, você tem várias opções de plataformas gratuitas, tá? Então dá para você baixar o artigo de maneira gratuita. Uma outra opção é você ir fisicamente no prédio da sua instituição, porque você tem a senha e você tem a disponibilidade de baixar esses artigos na biblioteca virtual da sua instituição. Então, às vezes você pesquisa na sua casa, lá no buscador, no navegador, vê os artigos que você quer e aí você vai lá na sua faculdade, pela senha da sua faculdade, sua senha, você consegue baixar esses artigos em PDF. Tá? Não tem esse artigo lá na biblioteca virtual, porque às vezes não tem, tá? E aí você só tem ele pago. O que você pode fazer? Bom, você pode conversar com outro graduando, ver se ele também não está interessado nesse artigo, com um docente, ver se ele também não está interessado nesse artigo para dividir os custos. Então é assim, tomem cuidado quando vocês fazem buscas de artigos científicos, tá? Cuidado com esses navegadores, você põe lá, procura e vem um monte de coisa que às vezes não são. Cuidado com os buscadores, tá? Artigo científico tem que estar publicado, tem que ser uma coisa correta, com ideias, dentro das normas da ABNT, dentro das declarações de direitos, né, dos autores. Então, assim, dá para fazer busca de artigo e dá para fazer com que ele seja custo zero, tá? Então, faça uma boa busca, porque às vezes você busca e você baixa artigos que você nem queria ler.
E aí, falando nisso, a gente já vai para nossa segunda dica de hoje, que é a escolha. Como que eu faço para escolher um livro ou um artigo científico entre muitos que existem? Então vamos primeiro falar do livro, tá? Então olha só, livro. Quando a gente fala de livro, tá? O que a gente tem que pensar? Existem muitos livros, tá? E vamos lá, você quer pesquisar, vou dar o exemplo que é o livro que está aqui comigo, farmacologia. Você vai lá na biblioteca física da sua faculdade e procura lá, farmacologia. Existem 50. Não dá para você carregar 50 livros para sua casa. Ainda mais que o empréstimo, acho que deve ser, sei lá, 5 livros por vez, não sei. Ou chamar 10 amigos, cada um pega 5. Também não dá. Então, como que você faz essa escolha? Você vai lá, tá? Na internet e procura o livro. Tá lá na biblioteca física da sua faculdade. Põe lá, farmacologia. Aparecem 50. Vamos dar um exemplo hipotético. 50 livros. Como que você faz para escolher entre 50 livros? Vai a dica. Capa. Lê a capa. Bom, este aqui é farmacologia aplicada à medicina veterinária. Então, os que são só de farmacologia, talvez você já nem os queira ler. Depois você vem aqui em índice, tá? E veja se no índice tem, por exemplo, aquele tema que você quer ver. Por exemplo, sei lá, medicação intravenosa, anestésico local. Tem? Bom, daí, de 50, você já foi para 30. Tá vendo como tá diminuindo? Tá? De 50 você já foi para 30. Então você já diminuiu bastante o número de livros, tá? E aí você vai lá e lê a introdução, que é a primeira parte, o primeiro capítulo. Ele já vai te dar uma ideia de tudo que tem naquele livro. Então você estava em 50, você já foi para 30, talvez agora você já esteja em 25 ou 20, e você vai reduzindo. Os que você viu que não são do seu interesse, você já descarta, você vai reduzindo, vai do grande para o menor. E qual que é a última dica? Não tem como escapar, edição. Como é um livro que você vai pegar de empréstimo, tenta pegar a última edição do livro, tá? Porque vai ser a mais atualizada, enfim. Selene, fui lá na biblioteca, tá? E não tem a última edição, sei lá, tem a segunda e tem até a 10ª edição. Uma dica que você pode fazer, que eu estou te dando, na verdade, é a seguinte. Você pode ir lá na biblioteca, sempre tem uma caixinha de sugestões, peça aquele livro. Ah, mas eu sou um simples graduando. Converse com o professor da disciplina para ele poder ter aquele livro, porque o acervo de livros é muito importante para a biblioteca, sempre ter eles atualizados, tá? E ela trabalha com demanda. Se não tem graduandos ou docentes interessados nesta parte, não tem por que a biblioteca comprar para aumentar o seu acervo, tá? Então aí vai as escolhas, tá? Que você tem que fazer para você pegar desde vários livros até reduzir a ter, sei lá, 5 livros que te interessem para sua pesquisa, tá? Beleza? E agora vamos falar de artigo. Como é que eu faço para pesquisar um artigo? Então aqui eu imprimi, peguei um. Vamos falar que você quer saber sobre lidocaína, já que a gente está falando de farmacologia, em castração de cadelas. Você pesquisa lá. Cuidado, o que você tem que entender quando você pesquisa artigo é descritores, palavras-chave. Então se você colocar assim, ó, anestesia em castração, vão aparecer, sei lá, 1.500, tá? Agora, se você põe lá, contracepção cirúrgica, OSH, cadelas de 1 a 10 anos, estão vendo que vocês estão restringindo? E com isso você vai ter exatamente o que você está buscando. Enquanto vocês estão fazendo essa escolha grande, afunilando, tá? Seja de livro, seja de artigo científico, eu vou deixar tipo assim, ó, um checklist para vocês aqui, ó. Pesquisa, leitura prévia e data. Primeira coisa, vamos lembrar lá? Pesquisa, funila, do grande até o menorzinho. Faz aquela leitura prévia, se é livro, capa, índice, introdução. Se é artigo científico, pega o resumo, vê os descritores e nunca se esqueçam, a data de publicação é muito importante. Lembrando que a grande vantagem com a data de publicação que o artigo tem em cima, vamos dizer assim, dos livros é a rapidez que a gente pode, que as pessoas, os autores, né, os pesquisadores publicam os artigos científicos. Então,
a gente tem muito mais conteúdo atualizado. Então essa é uma grande vantagem quando a gente pensa assim, no afunilamento de uma pesquisa que eu quero fazer, tá? Então isso é muito importante. Outra coisa que vocês têm que ter muito em mente é as armadilhas da internet. O que eu quero dizer isso com as armadilhas da internet? Existem, não sei se vocês sabem, vocês já vão pesquisar porque eu sei disso, a gente fala existe, já tá lá, né, procurando. Sites que fazem resumo de, por exemplo, um texto que você coloca lá no Word. Ele faz o resumo para você. Dá para estudar por esses resumos, Selene? Não faça isso. Porque quando você pega um texto ou um livro em PDF e coloca lá nesse aplicativo para ele fazer o resumo para você, ele faz o resumo do quê? Das palavras que mais se repetem, ou de descritores, né, as palavras-chave que mais se repetem, e realmente é isso que você quer? Então tomem cuidado, tá? O que eu tô falando pra vocês resumos, tá? Façam vocês os seus próprios resumos, tá? Leiam o conteúdo que vocês estejam estudando, seja de um livro ou de um artigo, a gente faz resumo de artigo científico também, e tentem entender essa dinâmica, tá? Porque é você que está pesquisando o assunto, é você que quer saber sobre o que você quer fazer esse estudo, esse aprofundamento que você quer fazer. Então, tenham em mente tudo isso porque isso é extremamente importante. Então, não caiam nessas armadilhas de pegar resumo pronto. Ah, Selene, mas eu estudo de resumo de colegas. Bom, aí é uma particularidade de vocês. Será que o seu colega está fazendo um resumo de realmente que você está pesquisando? Cada um tem a sua linha de pesquisa, cada um tem um jeito de pesquisar diferente. E isso é muito importante que você tenha em mente quando você está estudando entre um livro e um artigo científico. Então, é importante que vocês saibam exatamente, tá, o assunto que você quer pesquisar. Agora, tenham essa ideia clara. Você quer estudar um assunto que não é tão aprofundado, que é só para fazer um repasse de aula? A dica é, pegue um livro. O livro sempre ele tem uma base, lembra? Ele é o carro-chefe, ele tem essa ideia muito importante do todo, do que é, por exemplo, a farmacologia, de como ela é importante, de todos os assuntos, mecanismos de ação, farmacocinética, farmacodinâmica, entrando já no assunto. Então, o livro ele é bem maior, ele tem um conteúdo bem mais aprofundado da matéria em si. Se você está revisando para uma matéria de aula, agora, assistir uma palestra, um congresso e o profissional falou de um anestésico novo que lançou, quando você pensa o anestésico novo que lançou, você já vai pesquisar em um artigo científico, porque vale muito mais a pena, porque ele está sempre atualizado, porque ele é melhor, porque ele traz coisas mais atuais. E outra, o artigo científico também te traz mais referências bibliográficas novas. O livro é um pouco mais antigo, mas lembrando que você tem edições de livro. Então, se você não quer fazer um grande investimento, vale a pena você pensar em qual edição de livro você vai comprar. Uma outra coisa que é muito importante falar é o seguinte: o livro didático, eu tô com ele aqui, por isso que eu tô falando com vocês, tá lá todo o tema lá, farmacologia, explicando tudo sobre farmacologia. Ele tem suas edições, a gente já conversou sobre isso. O que é diferente de um livro, por exemplo, de anatomia. Sem ser um livro didático, um livro, por exemplo, de fotografias, que nem esse que eu tenho aqui, tá? Ou seja, a anatomia, só para dar um exemplo pra vocês, ela não vai mudar. Tá? Aquele membro vai ser assim, aquelas artérias vão passar por lá, ele é a base. Então, se você for pensar na diferença entre um livro, né, de leitura, de autoconhecimento e um livro só de atlas, o atlas não faz muita diferença qual edição você vai comprar. Esse livro aqui, eu em particular, tá? Só contando um pouco pra vocês, eu não comprei nenhum livro durante a faculdade. O único livro que eu comprei durante a faculdade foi esse aqui, ó. Que eu comprei super barato. Tá, Silene, de onde tem esse outro livro aqui? Esse livro eu ganhei. Então vocês podem ver que tá em espanhol de um professor, tá? Porque eu gostava muito de anatomia, apesar de ter sido monitora de isto e embro na primeira faculdade, de anatomia na segunda. Ele me deu de presente esse livro porque a gente resolveu dissecar um pônei, né? E aí ele falou, você gosta de dissecação, enfim, era um pônei e o livro é de dissecação de anatomia do cachorro, mas tudo bem. Aí ele me deu de presente esse livro. E eu uso muito esse livro. Pensem que este livro, tá? Eu nem sei de que ano que é a edição dele,
Mas eu, tá, ganhei ele em 2003. Pra vocês terem uma ideia como eu uso ele hoje nos dias atuais. Porque é um atlas, ele é de figuras. Então isso faz uma diferença quando você quiser comprar um livro. Você quer comprar um atlas, você quer comprar um livro didático, o que é que você quer comprar? Tá? Ou o que é que você quer levar para sua casa, o que você quer tipo, estudar mais ou desenhar. Os atlas são bons porque você põe papel lá do lado, você desenha, ele te serve de um guia. Então, se você gosta muito de anatomia, realmente você tá pensando em seguir alguma coisa de cirurgia, alguma coisa assim, vale a pena você comprar um atlas, porque o atlas não desatualiza, tá? Assim como o atlas de histologia, de embriologia, as células são elas mesmas, tá? É diferente de patologia, são coisas diferentes. Mas os livros bases de figura, eles não mudam. Então, se a gente for pensar, um atlas vale a pena e você não precisa pensar muito em data de publicação, que é aquilo que a gente está conversando aqui neste vídeo, tá? Agora, o artigo científico normalmente não tem figuras, então já fica mais difícil você estudar por um artigo. Então, pense em que você quer. Você quer um atlas, você quer um livro, qual que é a base do estudo que você quer fazer agora, se está no primeiro, no segundo, terceiro, no quinto ano, isso não faz diferença, tá? Quando a gente pensa em estudo e material didático, não faz diferença o ano que você está. É óbvio, tá? Que quando você está no primeiro ano, a sua base de dados, vamos dizer assim, aqui, ó, de estudo, ela é menor, porque você ainda está nas matérias bases, tá? Mas isso não quer dizer que você não pode, por exemplo, comprar um atlas, tá? Então isso é muito importante. Outra coisa que você tem que ter em mente é não tire xerox de nenhum livro, isto é, contra as regras de direitos autorais. Por isso que eu tô falando, você gostou daquele livro? É ele que você quer? É para estudar só para uma prova? Vai lá na biblioteca, pega ele fisicamente, leva para sua casa. É pesado? É pesado, não vai pegar um monte de livro. Pega as dicas que eu falei para vocês. Pega poucos livros, faz aquela escolha, aquela estrutura, aquele passo a passo, para vocês terem uma ideia do que vocês podem fazer quando você for pegar um livro fisicamente, tá? Se for um artigo, tudo bem. Normalmente, quando a gente estuda para prova, tá? Estou falando que eu lembro, né? A gente tem memória. A gente estuda de livro porque o livro é o básico, então ele te dá mais ideias, tá? Por isso que eu tô falando, na minha época, a gente fazia muito resumo. Não tinha slide, não tinha, o professor não dava aula de slide, dava muita aula de lousa, tudo bem, a era digital tá chegando e a gente vai mudando. Mas os resumos que a gente fazia era a gente mesmo, tá? E tem uma dica, quando você faz seu próprio resumo, lembre que quando você faz o seu resumo, você está estudando. E aí você pode fazer o resumo à mão, fazer o resumo no computador, no celular, onde você quiser. Mas não cai nas armadilhas de fazer um resumo, tá? Ou pegar um resumo de aplicativo de celular, porque isso é muito ruim, tá? Lembrando que ele vai te dar descritores, ele vai fazer um resumo do que um aplicativo, é uma máquina fazendo, não é você pensando. Então, vocês têm que ter essa ideia. Se você me perguntar assim, Selene, o que é melhor? Você estudou mais por livro ou por artigo científico? Não tem o que é melhor. Tem o que você, graduando de medicina veterinária, está fazendo naquele momento. Você está fazendo uma pesquisa para, por exemplo, um TCC. Ah, é para introdução do TCC, Selene. Se é para introdução do TCC, você vai estudar em livro, tá? Só para te dar uma ideia. Não dá para você fazer uma introdução do TCC estudando só por artigo, porque a introdução é a base que você está explicando, você está introduzindo aquele assunto para o leitor, tá? Ah, mas você já quer você vai fazer uma revisão bibliográfica, só dando um exemplo do TCC. E na revisão você quer falar de metodologias novas de nutrição animal para melhorar a conversão alimentar, alguma coisa assim. Se são tecnologias novas, não dá para você pegar na sua revisão, lá quando você for escrever material e método, bibliografia muito antiga, de livros muito antigos. Então você vai estudar por artigo científico. Mas, uma dica, tá? Existem livros muito antigos de edições que não vão ser mais atualizadas, que são a base. Por exemplo, aquele pesquisador daquele livro que descobriu o micro-organismo. Ai, Selene, eu fui e coloquei lá a referência de 1997, mas esse autor descobriu esse micro-organismo, não vai mudar isso. Então, tudo bem você usar essa data de publicação. Então, você tem que entender qual é a data de publicação que você está usando. Isso é extremamente importante. É uma base, é um carro-chefe, é aquele autor que descobriu uma coisa, isso não vai mudar?
tudo bem você usar uma data antiga. Agora, você está falando de novas tecnologias, você usar um ano muito antigo, aí você não está falando de novas tecnologias, tá? Então tomem cuidado quando vocês usam as datas de publicação, as edições dos livros. Os artigos científicos é muito fácil você procurar na base de dados, então não tem por que você usar um artigo científico de 10 anos atrás. Então a dica é a seguinte, falando em datas. Livros, a gente usa de até uns 10 anos de publicação. Artigo no máximo de 5 anos. Mais do que isso, você está desatualizando. Pensa que você, vamos dizer assim, 2021, você publica um artigo, as pessoas vão ler seu artigo até 2026, mais ou menos. Depois disso, o artigo começa a ficar antigo, a menos que seja uma coisa de tipo, você descobriu algo ou uma revisão. Então pensa o tempo que o autor demora para publicar um artigo. Então você tem que pensar em tudo isso. Então, quando você estuda, isso também tem que ser levado em consideração. Então, entendam a importância de você estudar, tá? Entre um livro ou um artigo. E tenham em mente o seguinte, o livro é o carro-chefe, o artigo é uma coisa nova, uma tecnologia que saiu agora, que você quer estudar. O exemplo que eu dei, esse livro é o livro de farmacologia aplicada à medicina veterinária. Eu peguei um artigo que fala sobre a fisiologia e infiltração introvariana de lidocaína durante uma cirurgia de castração em cadelas. Aqui está falando o uso de um fármaco e ele só vai falar, foram tantas cadelas, foram tanta miligramas de fármaco, aconteceu isso, elas tiveram dor ou não. Mas como é a ação da lidocaína? Como que ela interage com as células? Como que tudo isso acontece? A fisiologia, a farmacodinâmica desse fármaco, eu tenho que ler no livro. Então, não dá para fugir. Então, você tem que entender em que momento você está do seu estudo. Se você sabe em que momento você está do seu estudo, aí você vai ter essa base, se você vai estudar por livro ou por artigo científico. Qual escolher? Os dois são muito bons. Os dois são extremamente importantes. Vem de você saber em que fase de estudo você está. Então, se você gostou desse conteúdo, esse assunto, dá um like, deixe seu comentário e acompanhe nossas redes sociais no Medvet Fora da Caixa.